Louvado seja Deus, nosso Pai, a quem prestigia nós com amor, com prosperidade. É através da misericórdia de Deus que nós alcançamos êxito nessa vida, conquistas, sonhos. É através das bênçãos de nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós se fortalecemos na fé. A gente entende que nós devemos de valorizar muito esses momentos tão agradáveis que Deus tem nos dado. Nós não devemos blasfemar contra os princípios, nós não devemos reclamar de tantas experiências que nossa vida, nosso Deus passou para chegar até aqui, onde nós estamos, ou estamos. Experiência dolorosa, porque o Pai, nosso Pai, eterno Deus, Ele não fez o ser para morrer. Não era a intenção do Pai. Mas pela fraqueza, pela desobediência, teimosia, isso veio agravar. E aí o nosso Criador desejou colocar um ponto final da vida dos seres humanos aqui na Terra. Mas aí foi uma coisa tão importante para Deus, porque quando Ele fez a construção de tudo que os nossos olhos contemplam, Ele fez com sabedoria, fez com amor, prosperidade naquilo que Ele queria fazer. E jamais, no meu pensamento, Deus se revoltaria com a própria natureza em que Ele havia criado. Mas acontece que o homem chegou numa situação tão desagradável perante Ele, que Ele se revoltou de ter feito a imagem do ser humano como a dele. Como vamos entender? Será que a imagem de nosso Deus é igual à minha? Ou do meu irmão, do meu vizinho, dos meus amigos, do meu próximo? Precisamos de pensar a respeito do assunto. Quando Deus fala que fez o homem como sua semelhança, vê que Ele não citou o nome da mulher, porque de acordo conforme os evangelhos, da palavra de Deus, diz que da nossa costela foi feita a mulher. Então, o peso maior cai no ombro dos homens nessa situação. Quando Ele fez o ser aqui na Terra, Ele deu domínio para o homem. Você tem o poder sobre todas as coisas. Então, quando fala-se que nós, como sua semelhança, não vou colocar a imagem de nosso Deus, a aparência de nosso Deus, que ninguém nunca sabe. Ele diz que fez, Ele nos dá essa orientação que fez, mas essa semelhança não quer dizer a semelhança física, não. Isso é, mediante o que eu tenho estudado, dá para entender que esta semelhança que nós estamos falando, Ele deu-nos para nós a inteligência, a sabedoria, as decisões, o que deve, o que não deve fazer. Ele deu o direito de nós crescermos, deu para nós o direito de nós enriquecermos em tudo nesta vida. Também deu o direito para nós, se não quiser sermos ricos. Ele deu para nós o direito de nós ter uma boa saúde, conservar ela, entendimento para dominar os animais, os pássaros, os répteis, tudo. Ele fez e deu essa inteligência para nós. Inteligência para nós saber a mão direita da esquerda, hora de
consolar, hora de chorar, hora de apanhar, hora de bater, tudo isso tem no meio do ser vivente aqui na Terra. Mas a semelhança do nosso Deus é ser celestial, não tem como entender assim quando ele fez essa proeza e deixou para nós descobrirmos. E aí eu estudando a Sagrada Escritura e ver que da própria humildade do homem também está a ignorância, ou da própria natureza humana que está o afeto, o carinho e o amor, também está o desespero, a raiva, como se diz, e outros ingredientes que acompanham. Porque isso ocorreu com o nosso irmão Moisés, quando ele estava com o povo, já quase consumada a obra que Deus tinha executado a ele, ordenado a ele fazer, ele já tinha executado quase todas. Mas o povo reclamava demais, meu povo, minha gente. Quando não era com Arão, era com Moisés. E assim, Deus se vingou, mas Deus ficou atento na reclamação. Aí o povo reclamava de todo jeito, começava a falar para Moisés, olha, lá esse que estou narrando aqui, narrando não, falando, está escrito em Números, no 20 de Números, no verso 7 para frente, eu vou adentrar aqui um pouquinho para nós entender qual é o princípio do ser humano nas horas das dificuldades e qual é a situação em que ele agiu sem pensar. Depois que ele fez sem pensar, já tinha feito. Como o mestre da sabedoria entendeu que foi um deslize na hora da pressão, na hora do direito de ficar nervoso, Deus até cobrou pouco, porque a ordenança era tocar na rocha, não ferir a rocha. Mas vamos entender isso para a gente poder. Ele reclama, por que não deixou para nós morrer na tenda do Senhor, na presença de Deus? Ô Moisés, por que trouxe para nós no meio desse deserto, para morrer junto com os animais que estão morrendo de sede? Tirou nós do Egito para esse lugar terrível. Não tem cereais, não tem nada. Não tem barreira, não tem romã, não tem água para beber. Isso tudo foi reclamação. E Deus ouvindo essa murmuração. Nosso irmão Moisés, numa situação, aí o Moisés estava aquele mundo de gente, Moisés e Arão. O que ele fez? Ele foi lá na porta da tenda sagrada, encostar o rosto no chão. E falou com o nosso Deus. A glória do Senhor apareceu a eles. E o nosso Deus disse a Moisés assim: pegue seu bastão que está em frente da Arca da Aliança. Você e Arão, reúne o povo. E na frente de todos eles, dê ordem à rocha, que ela sairá água. Você tirará a água da rocha e dará água ao povo e os animais. Foi simples o que Deus tinha falado até ali. Aí Deus já tinha ordenado, Moisés pegou o bastão que estava adiante do Senhor, reuniu o povo, Moisés e Arão, em frente da rocha. E Moisés disse: agora escute, gente rebelde, será que vamos ter que fazer sair água dessa rocha? E quando Moisés levanta a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão. E saiu água. Muita água saiu.
todo o povo, todos os animais beberam daquela água. Mas o Senhor fala para Moisés e Arão: vocês não tiveram fé o suficiente para fazer que o povo de Israel conhecesse o meu poder. Por isso vocês não vão levar para a terra prometida que eu prometi dar a eles. Foi uma notícia terrível para Arão e para Moisés. Isso foi lá em Meribá, onde que o povo de Israel reclamou contra Deus. E Deus deu mais uma prova do teu santo poder na cidade de Cádiz. Aí Moisés enviou alguns mensageiros para dar sequência nesta projeção do que Deus tinha planejado para ele. Queridos irmãos, eu vou fazer só uma explanaçãozinha para que os nossos irmãos entendam um pouquinho esse ponto bastante importante da palavra de Deus. Quando Gideão fez a oferta, eu vou pegar um pouquinho mais antes. Quando Arão, Jacó viajava para Arão, e ele teve os seus cansaços físicos, quando chegou a noite, ele pegou uma pedra, e pôs de travesseiro, e ali ele dormiu. E aí ele teve uma visão, que subia e descia anjo, através de uma coluna, e ele assustou quando ele teve essa visão. Ele falou: certamente o Senhor está aqui. Aí ele faz um pedido: se ele tivesse sucesso no que ele estava indo fazer, que Deus não faltasse o pão, o alimento para ele e a roupa para vestir. Quando ele regressasse, ele ia erigir uma coluna ali, põe o nome de Betel, que significa esta aliança, a ligação de nossos pensamentos com Deus, para a descida dos anjos de Deus, para ele nos vir apoiar nos grandes desafios espirituais que Deus nos põe, à prova todos os dias, quando em palavra, quando em oração, quando em preceito. Anjo sobe e desce através do nosso pensamento. E era uma pedra que ele pôs, já era o começo da palavra de Deus sendo com abrangência no meio do povo. Aquela pedra já era o significado de Jesus Cristo. Quando Moisés faz o ferimento na rocha, que era pedra, já era Jesus Cristo, verteu vida, água. Mas ele teve um agravante pela desobediência, porque Deus tinha falado para ele falar para a pedra. É a mesma coisa de eu chegar, ou qualquer irmão chegar para nosso Mestre Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Filho do Eterno, pedir a Ele como nós devera pedir, reclinar, pedir socorro a Ele. Desta forma, os anjos eleitos de Deus vão ouvi-lo e vai nos retribuir de acordo conforme a nossa fé e as nossas necessidades. Agora imagina eu fazendo o contrário, fazendo aquilo que é desaprovado pelos olhos de Deus. Fazendo as coisas com a flor da pele. A palavra de Deus tem de ser com calma. E aquela rocha era Jesus Cristo. E aquela água já era a água que ia lavar, que lavou os nossos pecados e que nos conduziu com alimento, porque sem água não tem vida. Então, meus amados irmãos, é o parecer do dia de hoje, lembrando que aquela pedra que Moisés feriu já era o símbolo da chegada do Messias, e foi a abertura do alimento santo que se fez presente, está presente no nosso meio até o dia de hoje. Queridos, hoje é dia 29/3/2026. Quem vos sauda sou eu, teu irmão de sempre, Josué Vaz. Que as paz de Deus estejam convosco, hoje e sempre.